Seja louvado. Valeu. Que o Senhor te use. Graça e paz, igreja. Ixi, estão dormindo, né? Graça e paz, igreja. Agora deu para escutar, menos 3 falando aí. Queridos irmãos, como sempre, né? Muito bom estar aqui junto com vocês, né? Nessa noite, achei bem interessante, né? Porque eu estou fazendo o curso de teologia, como alguns sabem aqui, né? Eu estou numa disciplina, né, que é projeto de extensão, e eu preciso realizar um projeto de extensão. Que é isso? É sair da faculdade para fazer algo para fora, né, para a comunidade ou então uma escola. E aí eu pensei, né, o tema desse projeto de extensão é com jovens e adolescentes, né, e a gente precisa trazer algo para esse público. E aí eu pensei, por que não fazer isso na igreja, né? Eu vi outros colegas, tem alguns que vão fazer, né, nas suas igrejas, mas tem outros que também, né, que vão fazer em escolas. Achei alguns temas bem interessantes, como um de um colega que vai falar sobre o direito, né, a professar a fé, né, na escola. A criança e o adolescente, ela tem esse direito, né, mas eu sou psicanalista, como alguns de vocês sabem, né, e eu trato muito da saúde mental das pessoas. E eu pensei, por que não casar, né, saúde mental dos jovens cristãos, né, nesse projeto. Também é um direito do ser humano ter boas condições de saúde mental, né? E aí eu pensei em fazer isso, prontamente fui falar com a liderança dos jovens, né? Também fui falar com a liderança da igreja e todo mundo aceitou, graças a Deus, né? Tanto que, não sei se vocês assinaram, mas minha esposa Julie, linda, maravilhosa, está por aí, pediu para vocês assinarem uma ata, preciso mandar, né, para a faculdade. E aí casou exatamente, né, de ter um culto jovem e Micheline, né, me convidar para ministrar também a palavra. Eu digo, ó, Deus prepara tudo, né, as coisas são todas preparadas. E aí eu pensei, né, nessa temática, escolhi esse tema, onde eu gostaria de falar sobre a questão psicológica, né, dos jovens, né, e logo eu pensei em realizar aqui na igreja, óbvio, né, afinal eu sirvo aqui, e meus irmãos precisam conhecer sobre isso, né? Como ser humano, mas também como profissional da área de saúde mental, eu tenho percebido muito, né, que os adolescentes, os jovens hoje, assim como os mais velhos também, apresentam diversos problemas na área de saúde mental, né? Então a gente vê muito jovem, muito adolescente, né, com problemas relacionados às suas questões psicológicas, do viés que eu falo, de sentimentos e de emoções mesmo, e muitas vezes não conseguem comunicar isso, né? Não conseguem compartilhar com outra pessoa, e aí fica sofrendo angústia, sofrendo, né, vários tipos de coisa, né? Pois bem, né, antes de fazer isso, que não é uma tarefa muito fácil, trazer isso à luz da palavra, na verdade, né, eu achei bem interessante, porque pesquisando sobre saúde mental, eu percebi que o próprio Cristo, como ser humano, ele passou por diversas situações que nós passamos em nosso dia a dia, e muitas vezes nós questionamos aquilo que nós passamos, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso nessa noite, né? Mas antes disso eu gostaria de falar que o ser humano, por si só, ele passa por diversas emoções, né? Todos nós temos emoções, entre elas nós temos alegria, temos raiva, né? Tristeza, medo, desespero, nojo, surpresa. Essas são as emoções primárias, e essas emoções elas são comuns a qualquer ser humano. É um tipo de emoção que ele é universal. Todo mundo tem esses tipos de emoções, né? Muitas vezes o que é que acontece? Essas emoções primárias, né, os seres humanos, a gente não aprende muito bem a lidar com elas. E a gente aprende quando a gente é criança que é assim. Existem emoções boas e emoções ruins. Não é assim que a gente aprende, né? Então, chorar é ruim. Cala a boca, menino. Tá chorando por quê? Não é assim que a gente ensina? Não é verdade. Não existe nenhum tipo de emoção que seja inerente ao ser humano que seja ruim. Todas elas são boas, né? E a gente precisa aprender a não esconder a emoção. A gente guarda, né? Assim, eita, para chorar eu me escondo, né? Eu não procuro ajuda. E a palavra diz para a gente compartilhar um com os outros, que a gente precisa conversar um com os outros. Se a gente está com angústia, a gente tem que procurar nosso irmão para isso. E a gente faz o contrário. Vocês já pararam para pensar nisso? E essa angústia, esse medo, esse sofrimento, ele vai sendo guardado,
guardado dentro de nós. E não, né? Nós não somos fracos por demonstrar as nossas emoções. A gente aprende muitas vezes quando é criança, né? Menino não pode chorar. É a primeira coisa que a gente aprende, né? Menino não pode chorar. As mulheres, elas aprendem, já têm uma característica que são mais sentimentais. É assim que apresenta. E os meninos, não. Menino não pode chorar. Isso é a pior mentira que existe. Homem também chora. O próprio Cristo chorou. Tem 3 relatos na Bíblia de Cristo chorando. Eu vou falar sobre alguns relatos aqui, justamente para mostrar para vocês que Cristo, sendo homem e Deus, também passou por as emoções que nós passamos, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é a diferença entre emoção e sentimento. A gente acha que é tudo uma coisa só, né? Na nossa cabeça, a gente junta emoção e sentimento como sendo uma única coisa. E, na verdade, não é. Emoção, né? As emoções, elas são as reações imediatas que a gente tem frente a um estímulo. É algo que verdadeiramente desestabiliza a gente. Por exemplo, a gente recebe uma ligação ruim, a gente chora. Isso é uma emoção. Tá? Mas o sentimento é algo que é construído. O que é isso? A gente vai elaborando. Para ter um sentimento, a gente precisa ter um outro grau de elaboração. E aí ele é subjetivo, né? E tem a ver com cada pessoa. Cada pessoa passa, às vezes, nós passamos pelas mesmas situações às vezes, e cada pessoa elabora de uma forma diferente. Cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, né? E aí é um processo de construção, né? A gente constrói um sentimento dentro de nós. O que me faz eu me questionar: o que é que nós temos construído dentro de nós? O que nós temos, do que nós temos revestido a nossa mente? O que é que nós temos trazido à nossa mente? O que é que nós construímos através daquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia? A gente costuma sempre ver o problema, né? A gente olha para uma situação, aconteceu uma coisa ruim no meu trabalho, vou mais não, o trabalho já se desespera logo, acabou-se, não vou mais, jogo tudo para o ar. E na verdade não é assim. Você está vivendo pelo seu sentimento, né? Você viveu a situação, você expressa uma emoção, chorou, ficou com raiva, mas você desenvolve um sentimento. E esse sentimento que você está desenvolvendo é o que está determinando os seus próximos passos, a sua próxima reação. Então, se você começa a construir um sentimento de que eu odeio aquele trabalho, por exemplo, eu odeio aquele trabalho e agora eu vou odiar para o resto da vida aquele trabalho. O que é que nós estamos construindo dentro de nós? Para começar, eu gostaria de que a mídia projetasse aqui Provérbios 4:23, que fala algo bem interessante que me chamou muita atenção, né? Às vezes a gente lê os textos várias vezes, como eu já disse, mas eu estava até conversando com o Clebson, que eu estou fazendo a leitura de novo da Bíblia mais uma vez, e agora do Antigo Testamento, né? Lendo todinha a Bíblia, e parece que cada vez que eu leio de novo, é como se meu Deus, eu não vi isso aqui. Como é que eu não li um negócio desse que estava aqui, escrito na minha frente? E é muito importante que façamos isso. E a palavra diz assim, em Provérbios 4:23, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Quando normalmente na Bíblia a gente fala de coração, a gente não está falando do órgão coração, tá? É mais uma figura referente à mente. Na verdade, os antigos eles acreditavam que os sentimentos estavam no coração, por isso que eles trazem sempre isso para o coração, né? Então, a Bíblia está nos mostrando aqui, nos pedindo para guardar o coração. Isso significa que você deve tomar cuidado com seus pensamentos, você deve ter cuidado com seus desejos, e você precisa ter cuidado com suas emoções. Onde é que procede tudo isso? No seu coração, não é assim que a palavra está falando? E ela está pedindo para você guardar isso, né? A gente precisa guardar porque é dela que vai depender toda a minha vida. Ora, se eu estou tendo um problema no sentimento, né, nos meus sentimentos, né, em relação a algo, a um trabalho ou a alguém, e eu falei para vocês que esse processo de sentimento é algo que é construído. Quem construiu? Eu mesmo. Sou eu mesmo quem construiu esses sentimentos. E é por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração. Quem precisa guardar seu coração é você mesmo. Não sou eu que preciso guardá-lo para você, nem posso fazer isso. Mas a gente precisa construir sentimentos diferentes para que nós tenhamos reações diferentes. Quando eu estava pensando sobre o que ministrar, né? É um desafio falar sobre sentimentos muitas vezes, porque quando a gente fala muitas vezes de psicologia, dessa área de saúde mental, a gente acha que não tem nada a ver com Bíblia. E eu vou dizer para vocês que é pura mentira.
Tem tudo a ver com Bíblia. Eu, como psicanalista, eu atendo muitos cristãos, graças a Deus, isso me deixa muito mais confortável no meu atendimento. Mas eu me deparo também com pessoas de outra fé, de outras fés diferentes da minha. E ele quer dizer que você abandona a sua fé dentro da clínica? Não. A fé que vai prevalecer é a fé do paciente. Mas eu não vou negar para vocês que muitas vezes eu acabo utilizando exemplos bíblicos sem dizer que é bíblico. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem ensinamentos riquíssimos, poderosíssimos, que não necessariamente eu preciso estar pregando dentro do consultório. Não posso fazer isso, é crime, na verdade, é ilegal eu fazer isso. Mas, por conhecimento, o que me sobe à memória? Quando eu estou no consultório e eu vejo alguém angustiado. Eu sou cristão. Isso me sobe à memória automaticamente algumas vivências que a gente vê na Bíblia, alguns exemplos que a gente pode extrair daquele tipo de conhecimento. Certo? Eu não estou dizendo que eu estou pregando dentro do consultório, não posso fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que a palavra de Deus, ela nos dá muitos exemplos ricos de como a gente pode lidar com todas as nossas questões sentimentais. Vocês acham que a Bíblia ia falar de todas as áreas na nossa vida e não ia falar de sentimento e de emoções? De jeito nenhum. Deus se importa conosco, e Ele se importa conosco como um todo. E aí eu estava procurando um texto, um texto base assim para eu colocar. Sempre tem, nesses eventos a gente sempre escolhe um texto base. Michelino me pediu. E aí lembrei que eu tinha lido um salmo, O pastor até falou hoje aqui, Salmo 40. Eu pensei que ele ia para o mesmo versículo que eu. Quer dizer, o Espírito Santo está falando mesmo aqui. Não que ele não esteja, Mas Salmo 40, 17. Projeta aqui, por favor. Ele diz assim, quanto a mim, 40, 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, porém o Senhor se importa comigo e cuida de mim. O Senhor é meu apoio e o meu Salvador. E aí ele começa falando outras coisas. Eu gostaria de pegar essa parte inicial do versículo. Eu acho bem interessante, porque uma coisa que me chama a atenção é que, apesar de a palavra dizer que eu, sou pobre e sou necessitado, a palavra também está me dizendo que eu tenho o Senhor como meu apoio e como meu Salvador. O que é que eu quero mais? Eu já tenho tudo. Apesar de ser pobre e necessitado, apesar de passar por situações no dia a dia, apesar de apresentar emoções, apesar de ficar com raiva, apesar de chorar, apesar de tudo que eu vivencio na minha casa, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, tudo que é contrário à minha vida, tudo aquilo que me deixa desesperado, eu tenho o Senhor, que é o meu apoio. Então, o que é que eu quero mais? Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia. É assim que a palavra de Deus nos fala. E parece que muitas vezes a gente lê aquilo, a gente sabe os versículos decorados, porque isso todo mundo sabe. O Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. E na hora da angústia eu não me lembro disso. Parece que dá um blackout. Esqueci, uma amnésia. Um lapso de memória. Esqueci. Eita, eu esqueci que eu sou filho de Deus. Agora parece na hora da angústia. A gente não pode nunca se esquecer em momento algum. E a gente deve saber que Deus, Ele está presente em absolutamente todos os momentos da minha vida. Estou passando por um problema, Deus está com você. Estou passando por uma dificuldade, Deus está com você. Irmão, estou num deserto, eu digo, glória a Deus, que seja pedagógico. Que o Senhor lhe ensine alguma coisa nesse deserto. Que durante esse seu momento de crise existencial, como também já passei, o Senhor ensine alguma coisa a você. Afinal, se Deus te colocou lá é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Ou a palavra está mentindo, dizendo que Ele não é teu apoio. Se cremos na palavra, devemos acreditar naquilo que está escrito na palavra. E o que eu acabei de ler foi que o Senhor é nosso apoio e é nosso Salvador. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente precisa pensar, se Ele está dizendo que Ele é meu apoio, Ele só é meu apoio nas questões, em outras coisas e nas minhas emoções não? É claro que não. É óbvio que Deus se importa com absolutamente tudo que existe na minha vida. Ele se importa com os meus sentimentos. Ele se importa se estou triste. A palavra diz que chora com os que choram e alegre-se com os que se alegram. É isso que a palavra nos traz. Eu gostaria de lembrá-los, antes de entrar nas coisas referentes aos sentimentos de Jesus, de lembrá-los que Jesus foi homem. A palavra nos diz em João 1:14 o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, ou em outras traduções, e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio aqui como homem.
Então Jesus também estava sujeito a tudo aquilo que vivemos. Cristo também vivenciou sentimentos e emoções. Jesus Cristo, enquanto homem, ele teve sujeito aos mesmos sentimentos e às mesmas emoções que nós sentimos hoje. Vocês realmente acreditam que Jesus ele só viveu momentos de alegria? Estranho. Jesus, mesmo sendo Deus, não viveu só momentos de alegrias. E por que eu acho que eu vou ter só uma vida de alegria? Por que eu acho que eu sou o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, e vou ter uma vida só de felicidade? A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições. Eita, outro texto que a gente cansa de repetir, parece que quando está no meio das aflições, a gente não lembra também que a palavra disse isso, né? Parece que dá uma amnésia, um bloqueio na nossa memória, que a gente só quer lembrar dos versículos que a gente quer. Os versículos que são bons, os versículos que dizem assim: você vai ter isso, você vai ter bonança, você vai ter... Mas a palavra também diz que vai ter bonança. Não estou dizendo que não diz, não. Diz, mas também diz que vai ter probleminhas. A palavra também está dizendo que tu vai passar por aflições. Se Cristo, Deus, homem perfeito, em perfeita comunhão com o Pai, que é coisa que ele teve, experimentou emoções agradáveis, mas também emoções desagradáveis, por que é que eu e você não passaremos por isso? Vocês já pararam para pensar nisso? A Bíblia relata diversos casos, né, que eu quero tratar nessa noite, para que a gente possa perceber, né, por onde Jesus passou e quais foram os sentimentos, né? Pelo menos o pouco que eu consegui extrair, não dá para trazer tudo, mas alguns exemplos que eu vou trazer, para a gente entender que Jesus, sendo Deus, homem perfeito, em comunhão perfeita com o Pai, passou por esses sentimentos. E por que é que eu, Hélio, não vou passar? Passarei. Sabe o que é interessante? Jesus passou por tudo isso e ele garantiu a vitória. Ele venceu. E o melhor, ele não venceu só por mim, por ele não. Ele venceu para mim e para você. A vitória não foi só dele. Ele fez tudo isso por nós. Ele nos diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se estamos nele, nós também venceremos. Eu gosto muito de dizer isso, se estamos nele, porque é uma condição. Se eu não estou nele, ele não está dizendo que você vai vencer. Se você não está nele, ele não diz que você vai vencer. Ele está dizendo que com ele nós venceremos. É através dele. Não é porque eu sou bom, nem sou o alecrim dourado. É por causa dele. É simplesmente por ele que nós venceremos também tudo isso. Então, tudo isso que você passa, eu imagino que todo mundo aqui passa por algum tipo de dificuldade emocional ou por algum problema. Todo mundo passa. Quem disser que não passa está mentindo, porque se é ser humano, está passando. Então, todos nós passamos por dificuldades, problemas emocionais, tristezas, alegrias. É normal, é natural da nossa vida. E nós precisamos lembrar que Cristo também passou. E se ele passou, né, significa que ele se importa com isso. Significa dizer que ele queria deixar algo também para nós. Se a Bíblia relata, né, certas coisas sobre os sentimentos de Jesus, não é em vão. O Espírito Santo não direcionaria os escritores a colocar nada nessa palavra que ele não quisesse nos ensinar. A gente precisa saber que esta palavra aqui, as escrituras, elas estão aqui para nos administrar informações, para nos exortar e para que possamos cada vez mais conhecer ao Pai. Para que nós podemos conhecer a Deus mais e mais através da sua palavra. Isso aqui é um manual de regra e fé do cristão, mas é um manual de vida. As pessoas dizem: esse fulano não veio com manual. Eu digo: veio sim, você que não leu o manual, está aqui, ó. Está aqui todo o manual escrito. Essa é a forma como o Senhor ele se revelou para nós. É através disso que nós conhecemos Deus. E através da palavra nós também podemos conhecer os sentimentos de Cristo. Primeira coisa que eu queria examinar sobre isso, não é no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. Profetizando já sobre Cristo, em Isaías 53:3, a mídia projeta aí, por favor. Já profetizando a vinda de Cristo. Já numa profetização, já falava assim, olha o que é que já falava sobre Cristo.
foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, e com deixa eu ler pelo meu aqui. E com um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não faziam caso algum dele. Quem não tem isso na sua Bíblia, quem nunca leu esse versículo, por favor, abra aí a sua Bíblia agora, Isaías 53:3, e marca esse texto. Que você precisa saber qual era o que Isaías profetizava sobre Jesus. Aqui está dizendo que Cristo era desprezado, rejeitado, homem de dores, que passaria por padecimentos e era desprezado mais uma vez. Isaías profetiza como seria a vida de Cristo na terra. Sendo desprezado, sendo rejeitado, sendo um homem de dores. Ó, Isaías 53, viu? Estou vendo quem está marcando ou quem não está marcando, viu? Depois eu vou fazer a fiscalização. Brincadeira. Estou vendo, viu, Isaac? Vou fiscalizar, vai ser ali na porta. O pastor me ajuda, fica lá, abre a Bíblia para ver quem foi que marcou ou não na sua Bíblia. Marcou, não foi, amor? Estou olhando ali. E aí, muitas vezes, ao ler isso, a gente já tem um panorama geral de como seria o ministério de Cristo. Imagina uma pessoa desprezada, imagina uma pessoa, né, que passaria por dores. E Cristo, ele vem ao mundo sabendo sobre absolutamente tudo. E o que eu acho mais interessante é que a gente muitas vezes não percebe, mas Cristo veio ao mundo e a palavra diz que ele abriu mão de sua glória. Apesar de ser rei, ele não veio com sua glória, ele veio como carne, ele veio como homem, ele veio como eu e você. A diferença é que ele estava vivo em espírito e que ele tinha uma comunicação perfeita com o Pai. Coisa que nós só podemos desenvolver depois do sacrifício que ele fez por nós. Muitas vezes a gente se sente fraco, né? Quando nós choramos, quando não conseguimos algo. Muitas vezes também por estarmos angustiados, né? Mas eu posso te afirmar que Cristo também passou por isso, né? Eu posso te afirmar que Cristo também chorou. Está na palavra de Deus. Então, Jesus, ele se importa com os seus sentimentos. E por isso que eu coloquei esse título. Jesus se importa com os seus sentimentos. Por quê, Hélio? Porque ele também passou por isso. Ele também sentiu. Tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês um texto que me fez abrir os olhos assim e entender que Jesus, ele de fato se importa com os meus sentimentos. Porque ele tem empatia com aquilo que vivemos, com aquilo que passamos. Mas para mostrar que Jesus chorou, né, eu gostaria de botar no versículo João 11:35, que o versículo diz exatamente isso. Jesus chorou. É só isso que diz no versículo. Bota aí, por favor. Jesus chorou. A gente vai explorar esse texto mais para frente. Mas eu queria comentar primeiro só isso. Jesus chorou. Jesus sendo Deus, Jesus sendo homem e Deus, chorou. E eu e você muitas vezes não queremos chorar. Muitas vezes a gente se esconde para não chorar. A gente não se senta com um colega, né, com um irmão, confessa aquilo que passamos ou contamos aquilo que vivenciamos, choramos. A palavra de Deus diz que Jesus chora com os que choram, assim como o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. É isso que a palavra nos fala, né? Inclusive, esse texto que fala sobre o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis está em Romanos 8:26. Eu gosto muito de embasar tudo que eu falo, tudo na palavra. Eu não gosto muito de falar da minha cabeça não, porque eu não sei nada. Quem sabe é a palavra, né? Então, sempre que eu vou montar algum tipo de ministração, sempre busco tudo que eu estou trazendo através da própria palavra. Confirma exatamente aquilo que o Espírito Santo quer dizer. Então não adiantava de nada eu vir para cá falar o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Jesus, ele também teve raiva e se angustiou, se entristeceu. Eu gostaria que colocasse aí no versículo, né? Primeiro eu vou mostrar os versículos, depois a gente vai explorar eles. Está em Marcos 3:5. Diz assim, ó, na minha versão está falando exatamente dessa forma. Olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estende a mão.
e ele estendeu e a mão ficou restaurada. Isso aqui é uma passagem onde Jesus está na sinagoga e ele vai curar num sábado, né, dentro da sinagoga, e ele fica muito entristecido, né, e também fica com raiva. Então Jesus também, além de chorar, né, Jesus experimentou raiva e angústia, né, ou em outras traduções, entristecimento profundo. Claro que a raiva e a angústia que está falando aqui é uma raiva sem pecado, né, é uma raiva e uma angústia sem pecado. O que me faz pensar o seguinte: o problema está na raiva e na angústia, ou o problema está no que eu faço com essa raiva? Ou o que eu faço com essa angústia? Muitas vezes o problema não está no sentimento, o problema não está na emoção, o problema está na minha reação ou na minha resposta frente àquilo. A palavra diz que Deus, ou que Jesus, né, Deus, ficou com raiva. Mas e o que é que Jesus fez? Jesus ficou com raiva e foi discutir com aquelas pessoas e botar o dedo na cara do povo porque estavam dizendo que ele não podia curar no sábado? Não, ele simplesmente curou no sábado. Ele fez aquilo que precisava ser feito. E pode ter certeza que ele não ficou com nenhum ressentimento disso. Jesus experimentou a raiva, experimentou a angústia, totalmente sem pecado. E mais uma vez eu digo, nós também vivenciamos essas experiências. E nesse sentido, qual é a diferença da raiva que Jesus sentiu, da angústia que Jesus sentiu, da raiva que você sente? É a resposta que você dá a isso. Jesus teve uma resposta, talvez nós tenhamos outra resposta. Em outras passagens, né, também no livro de Mateus, no capítulo 26, e Marcos 14, e Lucas 22, né, se encontra alguns exemplos mais intensos, né, inspirados de Jesus com sua experiência emocional angustiante. Esses versículos, esses textos, eles vão falar sobre momentos, dias antes da crucificação. Cristo, ele já tinha plena convicção de tudo que ia acontecer. A absoluta impecabilidade, porque Cristo não pecou, e a sua perfeita proximidade, né, e absoluta dependência com o Pai, não o poupou de viver os sentimentos que ele vivenciou. E por que muitas vezes nós achamos que nós, por sermos filhos de Deus, por sermos servos, Senhor, mas eu sirvo nessa igreja e essa angústia me persiste? Jesus era Deus. E a comunhão dele com o Pai não o poupou de viver angústia, não o poupou de chorar. E por que nós não queremos vivenciar esses sentimentos? Lembram lá que no começo eu falei que esses sentimentos, eles são inerentes à condição humana. Todos nós passamos por eles. A absoluta impecabilidade de Cristo não fez com que ele perdesse as suas emoções. O contato direto, o acesso ao Pai, não fez com que ele deixasse de sentir angústia. Jesus vai ao Getsêmani e ora 3 vezes em perfeita comunhão com o Pai. Ele ora 3 vezes nessa comunhão e Jesus experimenta emocionalmente o quê? Todo mundo conhece essas passagens, né? Mas eu gostaria de destacar 3 partes onde vai falar das questões emocionais de Jesus. Agora imaginem que Jesus estava em perfeita comunhão com o Pai, ele estava em oração, né? E Jesus experimentou angústia. Não é estranho? Muitas vezes a gente parece que não observa certas coisas que a palavra nos traz. Eu gostaria que a mídia projetasse Mateus 26, capítulo 37 e 38, que diz assim: ele começou a ficar triste e perturbado, então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, vigiai comigo. Também em Marcos 14, 33 e 34, se a mídia conseguir projetar isso, senão eu leio aqui de toda forma e vocês acompanham aí. Ele começou a ficar profundamente angustiado e perturbado. A minha alma está profundamente triste até a morte. Esse é o segundo texto que eu trouxe para vocês sobre a mesma situação. O terceiro texto que eu quero trazer para vocês está em Lucas 22, 44, que diz assim: estando angustiado, orava com mais fervor, e seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Por 3 vezes, né? Por 3 passagens, na verdade, nós podemos observar as emoções pela qual Jesus passou naqueles dias: tristeza, aborrecimento, aflição, angústia. Mas
você deve estar se perguntando, né? Por que eu estou falando do sentimento de Jesus, das angústias que Jesus passou? É porque eu quero que você saia daqui dessa noite entendendo que Jesus se importa com os seus sentimentos, principalmente porque ele também sentiu. Observe que no primeiro texto que eu li, Marcos 26, do 37 ao 38, Jesus ele fala: minha alma está profundamente triste até a morte, vigiai comigo. Jesus ele não negou a sua questão emocional. Ele enfrentou e sentiu isso completamente, né? Ele compartilhou isso, e honestamente com seus discípulos, né? Embora os discípulos não tenham respondido de maneira perfeita, né? Porque não foram vigiar com ele, mas ele compartilhou o que estava sentindo com seus discípulos. Ele enfrentou face a face o seu pai, clamando ele em oração, humildemente, né? Mas enfrentou a difícil vontade do seu pai, mesmo sentindo tudo isso. A Bíblia nos revela mais explicitamente, né, isso que eu quero dizer para vocês, né, agora que a gente já construiu a ideia na cabeça de vocês, que Jesus também passou por tudo isso, né, eu queria trazer aqui mais explicitamente que Jesus se importa com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Vamos observar o texto de João 11, do versículo 33 ao 35. Né? Esse texto ele traz, né, justamente quando ocorre a morte de Lázaro, né, que Jesus chega. E muitas vezes a gente lê o texto, a gente sabe que Jesus chorou, mas eu nunca prestei atenção no porquê Jesus tinha chorado, porque eu sempre achei que Jesus tinha chorado por causa da morte de Lázaro. E não é isso, tá? O texto diz assim, ó, João 11, 33 ao 35. Jesus, pois, vendo chorar os judeus, com quem elas vinham também chorando, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse-lhe: onde puseste? Disseram-lhe: vem, Senhor, e vê. Aí disse: Jesus chorou, que foi aquele 35 que eu botei. Vocês precisam prestar atenção numa coisa: por que foi que Jesus chorou? A gente sempre vê, ou então eu já vi algumas ministrações onde diz assim: Jesus chorou porque Lázaro morreu. Mas na verdade não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que ao ver os judeus chorando, que vinham com elas também chorando, Marta e Maria, ele chorou. Isso quer me dizer que Jesus se compadeceu da dor deles. Jesus já sabia que ia chegar lá e dizer: Lázaro, vem para fora. Jesus já sabia que ele tinha o poder de ressuscitar e que ele ia fazer isso. Então ele não chorou porque Lázaro morreu. Ele chorou porque ele viu a dor daquelas pessoas. Ele entendeu a fragilidade humana, quão frágil o ser humano é. E ele chorou. Segundo o Evangelho de João, ao ver Maria e Marta, Jesus chorou com eles, né? Isso mostra que Deus se comove com a dor alheia. Isso mostra que se importa com isso. E isso mostra também que Jesus sofre junto conosco. Jesus de fato se importa com as nossas emoções. Jesus viu a dor das irmãs de Lázaro e ele se comoveu. Jesus tinha o que a gente chama hoje em dia de empatia. E vocês acham que a empatia de Jesus acabou? Você acha que quando você chora, Jesus não vê? Você acha que quando você está passando por momentos de angústia e de aflição, Jesus não está vendo? Você acha que Deus não se preocupa com as suas questões emocionais? Errado. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está nos mostrando que Deus se importa com isso. Romanos 12:15 diz: alegre-se com que se alegram e chorem com os que choram. É isso que a palavra nos fala. Isso diz que Cristo, ele se importa com os meus sentimentos, mas ele também está dizendo que eu também devo me importar com os teus sentimentos. Nós somos irmãos. Nós devemos nos preocupar uns com os outros. Deus, ele conhece todos os nossos anseios. Ele conhece todo o anseio do nosso coração. Ele sabe de todos os nossos sonhos. Ele sabe de nossas ideias. Ele sabe de nossas expectativas. E a verdade é que ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele conhece os nossos fracassos. Ele conhece os nossos pecados. Ele conhece as nossas dúvidas. Ele conhece as nossas lutas. Jesus conhece a nossa imperfeição. Ele conhece tudo. E ele simplesmente
escolheu nos amar. A palavra fala que Jesus nos ama. A palavra também fala no texto, né, de Colossenses, no versículo 3, do 12 ao 15, né, eu não vou ler o texto todo, mas todo mundo conhece esse texto. E é outro problema muito grande do ser humano em relação às suas questões emocionais. O texto diz que nós devemos, e eu vou passar um pouco mais para frente, diz assim, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Todo mundo conhece esse texto, né? Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei. Um dos grandes problemas que nós temos com relação às nossas emoções, na verdade, não está relacionado a nós, mas ao outro. Eu posso afirmar que 99% das pessoas que eu atendo em meu consultório de psicanálise, o problema deles não é ele, mas o outro. O outro que diz com ele, não, o que ele acha que o outro diz sobre ele. O que ele pensa que o outro pensa sobre ele. O que ele pensa que o outro pensa, é sempre o outro. É sempre o outro, ele sempre está pensando no outro. E aqui, muitas vezes a gente gera briga, a gente gera confusão, a gente não perdoa, a gente vai ficando com ranço, né? A palavra agora é essa que o povo está utilizando, tem um ranço de fulano. A gente vai ficando com ranço. Deixa eu te dizer uma coisa, esse rancinho aí vai virando um probleminha emocional para a sua vida e não para o do outro. É a mesma coisa de você tomar um veneno querendo que o outro morra. Quem vai morrer é você. Não é o outro que vai morrer, não. A gente precisa aprender a perdoar uns aos outros. A gente precisa aprender a suportar uns aos outros. Eu sei que não é fácil. E eu não estou dizendo que eu sou a pessoa maravilhosa para isso, não. Como eu sempre digo em toda a ministração minha, quando eu falo, eu sou o primeiro que escuto. Antes de eu trazer para vocês, o Espírito Santo já ministrou a mim. Tem hora que eu levo cada lapada que eu digo, perdoa, Senhor. Não sei nem como é que eu vou falar isso. Eu também estou passando por isso. Mas é isso que a gente precisa trazer aqui nessa noite. Muitas vezes o descompasso emocional que nós enfrentamos em nossa vida está atrelada à falta de perdão, problema com os outros, dificuldade de aceitar os outros como eles são, as opiniões diferentes da sua. Eita, mas fulano, eu não gosto da visão teológica dele. É uma visão teológica, você vai brigar com seu irmão por causa disso. Vai ficar com rancor, com remorso do seu irmão por causa disso. Ou então até mesmo a gente parece que vai juntando isso, né, esse ranço, que agora usa esse nome, e vai criando ele como um bichinho de estimação. Parece que cada dia a gente vai lá e alimenta ele, dá um pouquinho de comida a ele. E ele só vai crescendo, viu? Só vai crescendo. Sabe qual é o problema disso? É porque o problema não vai ser com o outro. Às vezes o outro nem sabe que você tem ranço dele. O outro está vivendo a vida dele. E você é quem está construindo, lembra? De construção, é você quem está construindo um sentimento dentro de você. É você quem está construindo um sentimento de remorso, de raiva, de ódio, de angústia. Eu não suporto ver fulano nem sabe que tu existe. Às vezes fulano não está nem sabendo que tem um problema com você. Quem está construindo tudo isso é você, na cabeça, na sua própria cabeça. A gente precisa entender, mais uma vez, que tudo que tem nessa palavra aqui, e tudo que eu estou trazendo hoje vai servir para ensino, para a gente aprender. Quando eu digo a gente, eu também aprender com isso, né? Deus conhece todos os anseios do nosso coração, minha gente. Não achem que Deus não sabe, não. Deus conhece absolutamente tudo. Há um propósito para tudo. Não é isso que a gente sempre fala? A gente diz sempre, há um propósito para tudo debaixo do céu e da terra. E você acha que seu problema sentimental não é um propósito de Deus? Muitas vezes também é. Muitas vezes Deus está querendo te ensinar alguma coisa, como eu já falei, através disso. Seus sentimentos, eles muitas vezes também impulsionam você a prosseguir na sua vida. Todos os sentimentos, minha gente, são válidos. Todos os sentimentos são válidos. Cabe a nós entender o que é que Deus está querendo nos ensinar com isso. Lembre-se sempre que Jesus também passou por tudo isso, né? E que ele teve vitória nisso. A gente sabe que Deus nos ama e que Deus ama também, se preocupa conosco. Afinal, a gente cansa de repetir João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus
amou. Então quer dizer que Deus não continua me amando? Não, Deus continua me amando e Deus continua se importando comigo. Partindo aqui já para a minha conclusão, eu queria que vocês tivessem a ideia de que a palavra, apesar de Deus ele se importar com os seus sentimentos, apesar de Deus ele estar junto de você nas suas dores, nas suas angústias, Ele não está dizendo que você não vai passar por elas. O próprio Jesus, como eu já falei, Ele passou por tudo que Ele precisou passar. Ele sentiu, Ele chorou, Ele ficou angustiado. E a sua comunhão perfeita com o Senhor não poupou disso. A Bíblia, ela não promete que a proximidade com Deus, ela vai nos tirar as emoções angustiantes, mas ela nos ensina como lidar com elas. Basta a gente procurar. A santidade de Cristo o levou, na verdade, não a deixar de passar pelas angústias e pelos sentimentos, mas o levou a buscar mais o Senhor e estar mais na presença dEle. E nós devemos aprender também com esse exemplo de Cristo. A semelhança com Cristo não vai impedir a gente não vai nos proteger da gente viver situações angustiantes. Essa é a verdade. A própria palavra diz: no mundo tereis aflição. E quando surgirem, as emoções angustiantes, ao invés de negá-las, nós precisamos enfrentá-las e senti-las plenamente. É normal sofrer no mundo caído. É uma condição do próprio ser humano. Quando a gente na verdade, não há problema, era isso que eu queria dizer, em a gente pedir humildemente ao Senhor, em a gente pedir a Deus que console a nossa alma. Não há problema nenhum se derramar no Espírito Santo. Não há problema nenhum orar e dizer: Senhor, meu coração está angustiado, vem aqui, me acalma. Senhor, estou desesperado. Eu não consigo isso. E o Espírito Santo ele vai vir. Clame ao Senhor, busque ao Senhor de todo o seu coração. Eu nunca vi nenhuma pessoa que orou ao Senhor de todo o coração e não obteve resposta. E às vezes a resposta ela é bem imediata. O conforto que só o Espírito Santo, só Deus ele pode nos dar. E aquietar a nossa alma e a nossa tristeza. Porque Cristo também experimentou as emoções humanas angustiantes. E é isso que nós mostramos. Ele é nosso sumo sacerdote. E se compadece com o nosso emocional. Jesus ele se importa com os nossos sentimentos. Como nosso sumo sacerdote, ele nos dá graça, ele nos ajuda no tempo necessário. Nesse tempo necessário. E ele promete, na verdade ele não promete remover as nossas emoções angustiantes. Mas a palavra ela nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor para que possamos lidar com essas emoções. Então, concluindo, que nós possamos confiar em Deus, que Ele promete que estará conosco para sempre. Deus promete estar conosco em nosso sofrimento emocional. Ele promete também nos confortar de todo o nosso sofrimento emocional. Ele também, muitas vezes, demonstra que o nosso sofrimento pode nos atrair para mais perto da presença do Senhor. Muitas vezes, quando eu estou desesperado, é o momento em que eu devo me aproximar mais ainda daquele. Deus não prometeu remover o sofrimento emocional até que o céu venha. E aí, de fato, todo o sofrimento será removido. E a mais importante é que nós possamos entender nessa noite que Jesus se importa com o meu sofrimento, com o seu sofrimento, com a minha dor, com a sua dor, com a minha angústia, com a sua angústia, com o meu choro, com o seu choro, com todas as minhas emoções e sentimentos e os seus também. Porque Ele tem empatia conosco e porque Ele também sentiu isso. Amém?